Hello, meu povo, povo meu, como é que vocês estão? Como é que estão vocês, hein? Como foi o feriado ontem, todo mundo descansou, dormiu a valer. Gentem, seguinte, gentem do meu Brasil. Vamos falar um pouquinho de trabalhinho, esse trabalhinho valendo nota para vocês. Então vamos lá. Ontem foi o dia de Tiradentes, nosso querido Tiradentes, né? E aí, pessoal, hoje é 22 de abril, né, dia do descobrimento do nosso país, lindo e maravilhoso. Então é o seguinte, vocês vão me apresentar um trabalho falando sobre Tiradentes, fazer um trabalho de pesquisa, e aí vocês vão apresentar esse trabalho de pesquisa falando sobre Tiradentes. Pode colocar um cartaz lindo, tá? Falando quem foi Tiradentes, qual foi a sua luta, por que se comemora esse dia 21 de abril, por que é comemorado, qual o sentido disso, certo? Coloquem figuras, imagens, tá certo? E aí vocês vão fazer o quê? Gravar um vídeo falando. É como se fosse uma apresentação, como se fosse, não, é uma apresentação de trabalho, certo? E também um trabalho de pesquisa falando sobre o descobrimento do Brasil. Ok, vocês vão falar sobre o descobrimento do Brasil também nesse mesmo sentido. Colocar imagens, figuras, falando sobre o descobrimento, qual era o sentido quando os navegadores saíram do país, o que eles queriam, tá certo? Descobrir qual era a finalidade de tudo isso, o que eles encontraram quando chegaram aqui na nossa terra, certo? Quais foram os nomes, os primeiros nomes dados ao nosso país, logo quando eles descobriram por que depois se tornou o Brasil mesmo, qual foi o motivo disso, certo? E aí vocês vão fazer esse cartazinho, vão apresentar, tá certo? Muito lindo, muito caprichado, do jeito que só vocês sabem fazer. E esse trabalhinho é valendo nota, tá certo? Qualitativa aí de trabalho, ó, tá certo? Na disciplina de História. Tá bom assim, meus queridos? Preste atenção. Agora vamos ao que interessa. Outra coisa que interessa também, né? Na nossa aula de hoje, nas páginas 250 a 253, ok? História, módulo 2. O trabalho nas minas. Abram aí já, ó. O trabalho nas minas. Então, a extração do ouro nas minas era feita por vários trabalhadores. A maioria deles eram pessoas escravizadas que trabalhavam por muitas horas em condições precárias, o que colocava em risco permanente a sua saúde e sua vida. Observe alguns detalhes da gravura de Rugendas. Então, os mineradores escravizados passavam horas com as pernas dentro d'água em longas jornadas de trabalho. As condições adversas em que trabalhavam debilitavam rapidamente sua saúde. Figura B. Alguns escravos trabalhavam em túneis abertos somente quando o ouro nos leitos dos rios se esgotava, pois os riscos de desabamento eram grandes. C. Os feitores eram homens livres encarregados de finalizar o trabalho dos escravos nas minas. Na aula passada, da semana passada, na nossa aula, na quarta-feira passada, na nossa aula ao vivo, a gente falou sobre isso, né? Sobre as condições, era geografia, mas a gente estava falando sobre a formação da população, né? Como se formou a população brasileira e como a gente tem essa miscigenação, a gente parou um pouco para falar sobre essa questão do trabalho escravo. Então, aqui também destaca bem como ocorria, né? Página 251, a gente tem aqui essa gravura, né? Que é a mineração de ouro por lavagem perto do morro de Itacolome, né? Na gravura de Rugendas. Então, circule na pintura acima os detalhes A, B, C e D mostrados nessa imagem. Então, bem aqui, pessoal, aqui em cima a gente tem a cachoeira, é a letra A, certo? Aí, a letra B, deixa eu encontrar aqui para vocês, é bem aqui o túnel, lá em cima, onde tem aqui, ó, certo? Aqui, é porque eu não estou enxergando direito, certo? Aqui é a letra C, bem aqui, ó,
Onde está o feitor? Aqui é a letra C. Certo? Ó. E aqui, bem aqui, ó, os escravos aqui no leito do rio, a letra D. Ok? Então, a bateia, que é a letra D, era utilizada para separar o ouro da areia e do cascalho. Esse instrumento foi introduzido no Brasil pelos africanos escravizados. Então, século do ouro. No século XVIII, a exploração do ouro tornou-se a principal atividade econômica do Brasil. Porém, a atividade mineradora entrou em declínio já no final deste século, por causa do esgotamento das jazidas. Em razão da importância dessa atividade econômica, alguns historiadores chamam esse período de o século do ouro. Certo, amores? Muito bem, queridos, nós temos aqui na 252 a atividade, certo? Que fala o seguinte: leia o texto a seguir, depois responda as questões. A atividade mineradora no Brasil no século XVIII está baseada na exploração do trabalho escravo negro. Durante os primeiros anos, a mineração do metal precioso era encontrada nos leitos dos ribeirões, misturada ao cascalho, e recebia o nome de ouro de aluvião. Então, vamos lá. A. Quem eram os principais trabalhadores das minas no século XVIII, pessoal? Eram os africanos escravizados, né? Era a principal mão de obra, né? B. Explique o que é chamado de ouro de aluvião. O ouro de aluvião é o ouro encontrado nos leitos dos rios, misturado ao cascalho. Ali, quando eles estavam peneirando lá, eles encontravam ali tudo misturado. C. Na extração do ouro de aluvião, qual era um instrumento utilizado para separar o ouro das outras substâncias? Quem introduziu esse instrumento no Brasil? O instrumento utilizado era a bateia e quem introduziu foram os escravos africanos. Eles que introduziram, que facilitava o trabalho deles, né? 2. Qual era a condição de trabalho das pessoas escravizadas nas minas? Estavam sujeitas a longas jornadas de trabalho, certo? Em condições precárias, totalmente, né? Página 253, o controle das minas. Diz o seguinte: a exploração das minas era controlada por Portugal, que tinha como objetivo arrecadar o máximo de riqueza possível por meio da cobrança de impostos. Para pagar menos impostos, muitas pessoas passaram a contrabandear o ouro, escondendo parte do metal encontrado. Com o objetivo de evitar o contrabando, a coroa adotou medidas duras, exigindo, por exemplo, que todo o ouro extraído fosse registrado. Então, barras de ouro registradas com as marcações da coroa portuguesa. Ao se fazer o registro, parte do ouro era recolhido como forma de imposto. E aí foi enriquecendo cada vez mais Portugal, né, a nossas custas. Então, conheçam a seguir os principais impostos cobrados pelos portugueses na época da mineração. O quinto, valor que representava um quinto, 20% de todo o ouro extraído das minas que devia ser pago para a coroa. Entradas. Imposto referente à entrada e saída de pessoas e animais na região das minas. Captação. Valor que deveria ser pago pelos senhores por escravos que era enviado para trabalhar nas minas. Olha só, gente. Derrama. Confisco de bens pessoais dos devedores para garantir que todos os impostos fossem pagos. Ou seja, a pessoa ficava sem nada, mas os impostos tinham que ser pagos à coroa, né? Coroa portuguesa. Qual era o objetivo da coroa como exigência de que todo o ouro fosse retirado? O objetivo era evitar o contrabando do ouro. Por isso que eram feitos os registros, né? E a marcação era cerrada em cima, né? Do pessoal. Enfim, meus amores, por hoje é só. Amanhã a gente tem aula ao vivo, amanhã a gente se vê, tá? Ao vivo e a cores. Qualquer dúvida relacionada ao trabalho, vocês podem perguntar. Tá bom, meus amores? Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser.